em que a gente olha a morte, ao dia do silêncio, que é o sábado, da incerteza, e o dia do domingo, que a gente comemora a Páscoa, e aleluia, Ele ressuscitou, e glória a Deus, mas amanhã é segunda-feira, e tudo volta ao normal, e a gente volta para o mesmo padrão de vida, a gente volta para as mesmas práticas de vida, a gente volta a fazer as mesmas coisas, a gente pecava, a gente continua pecando, se a gente errar, a gente continua errando, a gente continua vivendo o mesmo padrão de vida. Minha pergunta é, que Cristo ressuscitou para mim e para você, se a nossa vida não mudou? Se a gente não consegue, se a gente não quer ser transformado, não se deixa moldar, não se deixa moer realmente pela graça maravilhosa de Deus, para viver uma nova vida na segunda-feira, não adianta nada. Vira apenas uma simples religião de 3 dias, que não muda a vida de ninguém. Você lembrar do que Cristo fez por você, não muda a sua vida. Só muda a sua vida se isso for real. Se você entender o quanto eu e você somos e éramos depravados, estávamos diante de Deus, distantes de Deus. E o Cristo de Deus destituiu da sua glória, veio sobre essa terra, poderia ter o trono, um reino sobre este mundo, porque este mundo é dele. Ele destituiu de tudo, para que eu e você pudéssemos ter uma vida. Ele sofreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida. Minha pergunta é, que vida você tem vivido a partir do ponto da ressurreição dele? Qual é a vida? Para você, é verdade que Jesus Cristo ressuscitou? Para você realmente é verdade? Isso é uma realidade? Ou isso é apenas um conhecimento? Deixa eu te falar, conhecimento apenas adquirido, ele não transforma. O que transforma é quando o conhecimento é verdade para mim. Minha pergunta é, você sabe que ele ressuscitou por você? Ou verdadeiramente ele vive? O apóstolo, na carta dos Filipenses 3:10, ele fala assim, que deseja experimentar o grande poder da ressurreição de Cristo. Ele diz, eu quero experimentar o poder da ressurreição. Eu não quero apenas saber o que ele fez por mim, mas eu quero viver isso. Eu quero que isso seja uma experiência real, genuína e verdadeira. E que poder é esse? O verso 8, na parte B, fala: por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero como esterco ou como lixo em algumas versões. O poder da ressurreição na vida do apóstolo, ele fala, todas as coisas eu deixei de lado, porque o poder da ressurreição dele me trouxe a consciência da verdadeira vida. Não tem mais como eu viver a mesma coisa, não tem mais como eu ser o mesmo, não tem mais como a vida que eu vivia ser rica ou ter riqueza nela, tão quanto eu abro mão de Cristo por causa daquilo que eu fazia. Não! A partir do conhecimento, a partir da vivência, daquilo que Ele fez por mim, da ressurreição e do poder que isso tem na minha vida, eu abro mão, eu deixo de lado e considero a vida que eu tinha como um lixo. As minhas práticas como lixo.
Eu não vou lá revirar o lixo de novo para me comer, porque tem comida nova na mesa. O Pai providenciou pão fresco que desceu do céu para mim e para você. Não temos necessidade de revirar o lixo para viver uma velha vida, coisas da velha vida. Não, porque o poder da ressurreição abriu os meus olhos. Eu era cego, agora eu vejo a verdade de Deus, eu vejo uma vida que me é proposta, e isso para mim virou tudo. Esse é o poder da ressurreição. Não é mais apenas uma simples religião que eu falo, não, eu não faço porque a minha religião não deixa. Não, irmão. Eu não faço porque aquela pessoa morreu. E a ressurreição dele me alcançou. E agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo, irmão? Porque o poder da ressurreição não é apenas simplesmente ele ressuscitou e acabou no domingo. Existem cristãos que vivem 3 dias com Deus. 3 dias e que se lembram, na verdade 4 dias, porque também tem o Natal. Aonde parece que essas pessoas se transformam, eles ficam bonzinhos. Não, agora eu vou fazer uma ação social, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não, irmãos, não. A gente não faz ação social porque a gente quer ser salvo, porque a gente quer agradar a Deus. A gente faz porque é a nossa natureza em Deus. Você está entendendo? Na parte A do verso 8, ele continua falando que poder é esse. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Ele não só abre mão e fala, o poder da ressurreição me fez abrir mão, mas não, o poder da ressurreição tornou todas as outras coisas insignificantes. Eu quero te perguntar, a velha vida ainda domina você? As velhas práticas ainda dominam você? O pecado ainda é senhor da sua vida? Porque o poder da ressurreição, ele nos libertou de tudo isso. Se você diz que não pode, eu quero dizer para você, você não conheceu o poder da ressurreição. Porque o poder da ressurreição diz, você pode. Tem uma vida nova para você. Essas coisas tornaram significantes quando você olha para o amor de Deus, para a vida de Cristo e para o poder da sua ressurreição. Não mais eu vou viver essas coisas por outra coisa, não, porque elas se tornaram nada perto daquilo que eu ganhei, perto da minha vida que me é proposta. O poder da ressurreição de Cristo, ela torna isso possível para nós. Não é apenas simplesmente não ele saindo de lá, não é ele saindo, éramos nós que estávamos presos na morte. Ele abriu um caminho, Deus abriu um caminho no corpo do seu Filho na cruz. Cada chicotada e cada ferida no seu corpo. Alguns estudiosos dizem que aquilo que os romanos fizeram foi tão brutal que as costelas de Cristo apareceram. De tão brutal que foi. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos o que Deus fez. Você se lembra da travessia do Mar Vermelho? Você se lembra? É lindo, é ou não é? Você chegando lá e vendo Moisés, chega lá nos filmes, né, irmão? Eu acho da hora, eles chegam lá e o mar se abre e glória a Deus e aleluia. É lindo aquela cena, não é verdade? Mas você já imaginou aquilo como uma crucificação? Porque realmente aquilo
era o que havia de acontecer. Não é apenas o mar vermelho abrindo e o povo passando. É Deus anunciando o que faria com seu filho e o que aconteceria na história para o povo poder chegar do outro lado. Eu e você éramos escravos, assim como aquele povo do Egito. Mas um dia o Senhor, com mão forte, nos tirou da onde estávamos para nos levar aonde Ele tinha uma terra prometida para mim e para você. Mas para isso, tem que ter um caminho. E como o mar vermelho foi aberto, o corpo de Cristo foi moído na cruz, para que eu e você passássemos em seco. Sabe qual é o problema? É porque não doeu em nós. Doeu nele. Assim como o povo passou no meio do mar vermelho, sabe, seco, em segurança, até o outro lado. Assim fomos nós. Passamos, fomos livres da escravidão para uma nova vida. Mas você sabe o que acontece com a gente? Assim como o povo chega do outro lado e depois começa a reclamar, assim somos nós. Essa é a segunda-feira nossa. Eu quero que você comece a compreender qual é o poder dessa ressurreição. Filipenses 3, 13 e 14. 3, 13, isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O poder da ressurreição, ele me faz esquecer o passado. Ele me faz esquecer as coisas que eu vivi e que podem me impedir de prosseguir e viver uma vida com Deus. A ressurreição me dá uma chance de começar hoje, se eu quiser. O poder da ressurreição hoje é capaz de fazer com que o meu foco agora torne-se aquilo que é verdade. Qual é o foco? O apóstolo ele diz: eu agora prossigo para o alvo. Eu vivi uma vida e agora eu estou vivendo um foco. Qual é o foco? O foco é Cristo. Eu não estou mais vivendo qualquer coisa. O poder da ressurreição mudou o meu alvo de vida. Antes era ser feliz, ter coisas, conquistar, alcançar. Hoje o alvo é Cristo e viver para a glória do seu nome. Você entende isso? Que a ressurreição muda de nós a visão que a gente tinha de vida. O que é ser feliz para você? Talvez você fale: pastor, ser feliz para mim é ser abastado de dinheiro, é estar bem, conquistar as coisas, não ter falta de nada, e tudo, Senhor, isso é vida feliz para mim. Então você não conhece o poder da ressurreição, porque o poder da ressurreição fez homens que não tinham nada a ter tudo, homens que aos olhos dos homens eram pobres, e aos olhos de Deus tinham riquezas insondáveis. Quando a gente começa a entender que as coisas a partir da ressurreição perderam o seu valor neste mundo, e que todo o valor está em Cristo, Cristo vai ser o suficiente para mim ser feliz. Porque eu quero te dizer, eu e você nunca teremos o suficiente neste mundo, sabia disso? A gente nunca vai falar que está bom. Quem ganha muito dinheiro quer ganhar mais dinheiro, ou fica com medo que alguém vai roubar ele, vai querer ter mais dinheiro do que aquela pessoa. Quem compra e continua comprando quer mais. Quem vive pelas coisas deste mundo nunca vai ser saciado. Mas quem vive por Cristo encontrou um motivo de viver. Apesar das coisas não serem boas às vezes, apesar da vida não ser fácil,
Apesar das conquistas não virem, das portas não abrirem e das percas acontecerem em nossas vidas, nós encontramos o motivo da felicidade. É o viver Cristo. Se o poder da ressurreição não fez isso com você, eu quero que você entenda, Ele está aqui hoje. O Cristo de Deus está aqui hoje. E o poder da sua ressurreição está aí para você desfrutar. 1 Coríntios 15, do 55 ao 57. 1 Coríntios 15, 55 ao 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus, o Cristo. A morte tinha poder contra nós. O pecado, ele tinha poder contra nós, de nos conduzir à morte. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, e o poder da sua ressurreição me traz vida. A morte não pode mais nos alcançar. Quer dizer que eu não vou morrer, irmão? Esse corpo aqui, irmão, você pode não acreditar, mas eu tinha cabelo um dia. Sabia disso? Eu já tive 77 quilos, você sabia disso? Hoje, porque esse corpo, irmãos, ele vai passando, ele vai... Por quê? Porque, irmãos, o corpo físico pode ir ficando mais velho, perdendo o vigor e as coisas. Mas o meu espírito, esse que vive para sempre, irmão, esse se renova a cada manhã. Esse a cada manhã está mais vivo no Senhor. Tenho a certeza de que mesmo que meus olhos se fechem aqui, eu viverei com Ele eternamente. A minha esperança não está neste mundo, não está no governo deste mundo. A minha esperança é que Cristo ressuscitou e vive para sempre. É nisso que eu debruço, é nisso que eu descanso, irmão. Nós não estamos perdidos. Ele vive. Ele vive. O poder da ressurreição de Cristo é viver em novidade de vida. Segundo Coríntios 5,17. Segundo Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, pode viver uma velha vida. As coisas podem continuar sendo normais. Não diz que pode, diz que é. Se você está em Cristo e o poder da ressurreição dele alcançou a sua vida, você é uma nova criatura. As coisas antigas. Eu gosto muito do pastor Jonas, que às vezes eu conversar com ele e falar assim, o velho Jonas. Eu não, aquele era. Ou seja, aquela pessoa morreu. Eu nasci de novo. As coisas antigas já se passaram. Mas passou. Eis que tudo se fez novo. Sabe o que é tudo? Sabe o que é tudo no hebraico? Tudo. Sabe o que é tudo no aramaico? Tudo.
Tudo se fez novo a partir da ressurreição do Filho de Deus, do poder da ressurreição do Filho de Deus em minha vida. Não há mais nada velho, não há mais dores antigas. Eu não vivo preso no meu passado, porque Ele fez nova todas as coisas sobre mim. E em mim, todas as coisas. Nova todas as coisas, irmão. Você está vivendo em novidade de vida? Você está vivendo o poder dessa ressurreição? Ou você tornou isso aqui apenas mais uma prática na sua vida? É apenas mais um domingo na sua vida? Não, irmão! Isso é verdade! É poder de Deus para que todo aquele que nele crê. Isso tem que ser real, irmão. Isso não pode ser apenas uma história na sua vida. Isso não pode ser um conhecimento. Não adianta você chegar amanhã e falar assim, não, hoje é segunda-feira, então. Hoje é tão santo quanto ontem. Cristo ressuscitou hoje como ressuscitou ontem, para todo aquele que nele crê. 1 Coríntios 15, do 13 ao 21. 1 Coríntios 13, isso. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo pereceram. E se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias daqueles que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, você sabe o que, quem estava aqui na semana passada, eu falei sobre o espírito desta época, o Zeitgeist deste tempo, o espírito dessa época. Você sabe o que ele fez? Ele nos fez pensar que podemos crer na ressurreição de Cristo sem vivê-la. Ele fez o mundo pensar, os cristãos que se declaram cristãos, acreditar que podem viver, que podem crer em uma ressurreição, mas não precisam vivê-la. Então simplesmente é mais uma coisa, é simplesmente algo legal, mas isso não consegue transformar a minha vida. E aqui é muito perigoso o que esse versículo fala. Ele fala assim, Cristo realmente ressuscitou para você? Porque se Ele não ressuscitou, vã é a sua fé. Então, se isso não é verdade para você, é vã o que você acredita. Se você não vive a ressurreição, você apenas crê nela, é vã a sua fé. E você está morto nos seus pecados. É isso que o versículo está dizendo. Se você não vive uma ressurreição, apenas crê, diz que crê, você está morto nos seus pecados. Ou seja, continuamos mundanos como os mundanos,
mas nós cremos na ressurreição. Fazemos as mesmas coisas que os mundanos fazem. Fazemos as mesmas coisas que os não crentes fazem. Igualzinho. Se eles mentem, a gente mente. Se eles veem pornografia, a gente vê pornografia. Se eles estão na prostituição, a gente também está. A gente vive igualzinho a eles. Mas eu creio na ressurreição. Vã é a sua fé. Você não está crendo na ressurreição. Você crê na ressurreição, mas você não vive ela. Porque você está vivendo apenas uma declaração, não uma vida genuína. E isso para Deus, irmãos, é o que importa. Porque muitas pessoas levantam as suas mãos e dizem que amam a Deus, mas o seu coração está longe dele. O que eu quero que você compreenda, irmãos, que isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a gente pode ser tão mundano quanto mundano. Porque a gente sabe o que é verdade, mas não pratica. Não vive a verdade. A gente sabe que é errado, mas a gente continua no erro. A gente sabe que isso me afasta de Deus, mas a gente continua vivendo. Aí a gente diz, não, ele ressuscitou, irmão. Você está crendo em uma fábula. Em uma fábula. Porque se isso não transforma a sua vida, é apenas mais uma história bonita que você vê. É apenas mais uma história que te contaram. Que ele morreu lá na sexta-feira, por você. Sábado, ele ficou no túmulo e domingo ele ressuscitou. E agora, aleluia. E agora segunda-feira vão viver. O que eu fazia ontem? Meu pai, irmãos, eu lembro até hoje que meu pai, nesses dias, a sexta-feira santa, ele não me batia. Eu não apanhava na sexta. A surra era acumulada. Ele acumulava a surra para o sábado. É pior, né, irmão? Quando fica prometendo, amanhã. Amanhã. Hoje não. Hoje é dia santo. Mas amanhã você não me escapa. Irmão, era pior, né? Mas a gente faz as mesmas práticas. Hoje não. Hoje eu não vou comer carne. Hoje eu não vou. Hoje não. Mas é amanhã. Amanhã pode. Por quê? Irmãos, a gente está crendo numa fábula. Isso não é verdade para nós. Se fosse verdade para nós, ia custar o que custou para a vida de cada um dos discípulos do Senhor, a sua própria vida. Eles abriram mão de tudo. Eles não morreram por causa de uma mentira, como os historiadores tentaram colocar durante um tempo. Era tão verdade aquilo para eles, que a vida deles valia a pena. Eles não só largaram as suas práticas, eles não só viviam com o Senhor, viviam em novidade de vida, mas eles eram capazes de entregar a sua vida pelo que criam. A gente não é capaz de fazer nada. A gente não quer abrir mão de nada. O Espírito desse tempo trouxe para nós um pensamento. A gente pode continuar vivendo do jeito que a gente quer, porque Deus nos ama. Então todos esses homens e todas essas histórias, a Bíblia e a vida que esses homens tiveram, é tudo uma mentira. Porque se eles tiveram que fazer isso, porque eu e você não temos que fazer? Eu quero que você entenda que hoje eu quero quebrar da sua vida toda a religiosidade que você viveu até hoje. Não adianta você amar a Deus dos seus lábios. Ele quer a sua vida. O poder da ressurreição é a sua vida entregue. É quando você olha para você e fala assim: maldito homem que sou. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse me é tão comum. Mas você olhando tudo isso, você olha para a cruz e diz: louvado seja o Filho de Deus,
que me alcançou e me proporcionou uma vida eterna. Então eu posso matar o meu eu para viver uma vida para Ele. Romanos 6, do 1 ao 5. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Se Ele ressuscitou e Ele ressuscitou, aleluia, como, pois, nós vamos continuar vivendo no pecado e na vida que a gente vivia? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Continua. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos em novidade. E aí? Irmãos, nós vamos continuar vivendo o pecado? Ou Ele morreu realmente? Ele realmente morreu por você? Ele realmente morreu? Isso é uma verdade para você? Se Ele morreu, você morreu com Ele. Aquele seu eu, aquela pessoa, você falou assim, ai, eu ainda sou. Não, você morreu. Essa pessoa que você era morreu. Ah, mas eu ainda tenho. Não, você não tem. Você tem Cristo. Moisés, irmão, matou um homem. Mas quando o Senhor começou a trabalhar sobre a sua vida, a Bíblia nos relata que ele era o mais manso entre todos os homens. Por quê? Porque, irmãos, o relacionamento com Deus transforma a nossa vida. Ele tem que transformar. Ah, mas o meu temperamento é assim. Então você não conheceu a graça. Você não conheceu o amor. Você não conheceu o poder da ressurreição. Porque, irmão, não há homem duro que não seja transformado. Não há aquele que tem um temperamento que não seja diminuído diante daquele que é soberano, diante daquele que é Senhor absoluto de todas as coisas. Todo joelho se dobra, todo orgulho se dobra, todo homem orgulhoso, Senhor de si, se prostra, porque reconhece a soberania de Cristo. Continua. Só mais um. Pois nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na ressurreição. Ou seja, morremos com Ele, e Ele ressuscitou, eu também ressuscitei em uma nova vida, para viver com Ele. Pula para o verso 6, do 6 ao 11. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Você morreu para a sua velha vida? Se você morreu, você foi justificado por Cristo. Muda aí. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim vocês também se considerem de fatos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse é o poder da ressurreição. Ah, mas eu não sou mais.
Ah, mas você não sou. E eu quero dizer para você que todos os dias a gente tem que se olhar no espelho e matar o velho homem, porque todos os momentos ele tenta se levantar, dizendo que é ele que reina. Você tem que matar ele dizendo, não, eu nasci de novo. Você tem que se convencer e dizer, o poder da ressurreição me alcançou. Eu fui transformado. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Você entende isso? O poder da ressurreição é para trazer você à vida. Você estava morto, sujo, longe de Deus. E a ressurreição dele limpou você, purificou você, restaurou você, trouxe você. Você estava longe de Deus. E o Filho de Deus, aleluia, ele trocou você de lugar, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mudou você de lugar. Esse é o poder da ressurreição de Cristo para todo aquele que crê, irmão. Ele transformou homens e mulheres no decorrer da história. O poder da ressurreição, irmãos, olha o que ele faz conosco. 1 Pedro 2, do 9 ao 10, para mim finalizar, porque já estão me batendo já, irmão. Já estão fazendo assim. Acaba! E eu estou aqui, irmão, queimando. Quero pregar mais. Olha o que o poder da ressurreição faz conosco. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o poder da ressurreição. Somos um povo exclusivo de Deus. Sabe o que é exclusividade? Só Ele tem acesso. Exclusivo. Não somos o povo do mundo, somos um povo exclusivo. Sacerdócio real. Nação santa. Nós éramos morte, irmão. Hoje nós somos o testemunho vivo de vida. Então, se isso é verdade, isso tem que ser real. Você tem que matar você todos os dias. Todos os dias você tem que lutar contra você mesmo. Porque o mundo quer prender você nos vícios, no pecado, nas drogas, na bebidice, na prostituição, na mentira, no dinheiro, nas riquezas. O mundo tem tantas coisas para prender a gente. Mas foi para a liberdade que Ele nos chamou. Nós estamos presos a Cristo, irmão. E só há uma vida para viver. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos cear. A palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 10. Se conseguir pôr na NVT, é legal. Pode ser também NVI, não tem problema não. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me, como Ele na sua morte. 11. Próximo. Para de alguma forma
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Pai, essa é a tua palavra. O Senhor sabe que eu tenho apenas 5 pães e 2 peixes. Então, Senhor, multiplica para que o teu povo esta manhã seja alimentado, para que o nosso entendimento, Senhor, venha o esclarecimento do Senhor, para que o Senhor cumpra hoje neste lugar, Senhor, todos os teus propósitos, para a glória do teu nome, para benefício do teu reino e para o conhecimento do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados, esses 3 dias, que são sexta, sábado e o domingo, eles são um marco na história. Você pode andar e conversar, sejam as pessoas cristãs ou não, sejam elas que adorem a Deus ou não, elas sabem que algo aconteceu. Porque o mundo nunca mais ele foi o mesmo, o mundo ele nunca mais foi igual a partir do Filho de Deus vir a este mundo. As coisas, elas não são mais comuns. Houve uma transformação espiritual, houve uma transformação de ambiente em nome de Jesus. Então, o nascimento, existem coisas na Bíblia que elas são muito claras, que mudam a história. O nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Elas mudaram para sempre as coisas como elas são. E isso é inegável. Mas é muito interessante ver que o mundo hoje ele celebra a ressurreição do Cristo, do Filho de Deus. Mas, apesar de celebrar a ressurreição para a vida, o mundo vive morte. Apesar de as pessoas hoje, elas estarem dizendo, Jesus ressuscitou, muitas postagens lá do túmulo aberto, ele não está aqui, muitas postagens do Cristo saindo do túmulo, muitas postagens de tudo isso, mas elas vivem uma morte. E eu quero que hoje nós possamos refletir. Cristo ressuscitou. Isso é um fato. Amém? Não só um fato bíblico, mas um fato histórico. Quando nós vemos as citações de Fábio Joséfo, que é um historiador romano, de Tessotônio também, falando sobre os discípulos, falando sobre o Cristo, que ressuscitou, e havia os seus discípulos, isso é histórico. São 100 anos, pelo menos, da ressurreição. Então, isso é um fato, não só bíblico, mas um fato histórico. Mas, é muito interessante quando nós olhamos isso, e vemos que Cristo ressuscitou. Mas qual é o impacto que isso tem na minha vida realmente? Se Ele ressuscitou, algo tem que ser mudado, porque a história não foi mais a mesma. Então, por que a minha vida continua a mesma? Porque as minhas ações continuam as mesmas? Porque eu continuo vivendo uma vida comum, normal, e como eu sempre vivi, se isso é um marco histórico. Billy Graham disse um certo dia, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar a terra. Então é um acontecimento tremendo. O Filho de Deus destituiu da sua glória, do trono de glória, para vir à terra, tomar o nosso lugar, levar sobre si toda a ira de Deus, para que eu e você pudéssemos ser livres. Agora, Ele ressuscitou, e de fato Ele ressuscitou. Minha pergunta é, o que isso mudou a sua vida? O que isso tem mudado a sua vida? A revelação de Cristo trouxe ao homem o entendimento de como ele é amado por Deus, na mesma proporção de que existe uma forma de vida. Na mesma proporção que a ressurreição de Cristo nos proporciona a morte, nos proporciona a vida, realmente a vida que deve ser vivida, o tamanho do escândalo do amor de Deus por mim e por você, Ele também nos mostra há uma forma de viver, que a partir da sua ressurreição,
não é mais como eu e você queremos, não é mais como eu e você desejamos, mas é a vida que Ele nos propõe a viver. Esse é o poder da ressurreição. É nos proporcionar uma forma de vida diferente. E que forma de vida é essa? Segundo Cristo Jesus. Não mais segundo o que eu quero. Porque senão, Ele não precisava ter ressuscitado. Ele seria mais um mártir na história, mais alguém bom que veio sobre esse mundo, mais um profeta. Não, mas Ele é o Filho de Deus, o único capaz de nos dar o direcionamento para a vida que realmente deve ser vivida. Amém? Mas entenda algo. Exatos 47 dias atrás, o povo estava comemorando o carnaval. 47 dias atrás, prostituição, toda a série de lascívia, todas as coisas que você pode imaginar, que são contrárias a Deus, estão sendo celebradas. Tudo que é anticristo estava sendo celebrado. 47 dias atrás, 4 dias de entrega total ao pecado e a toda a força que o pecado tem. E 40 dias depois, é simples a gente parar e falar assim, não, agora dá para me arrepender, porque eu curti, eu vivi o que eu queria viver, eu dei vazão à minha carne, fiz tudo o que eu queria fazer, agora eu tenho 40 dias para mim me purificar, abrir mão de alguma coisa, jejuar e tal, porque vai vir o quê? Vai vir a semana a que as pessoas dizem que é santa, mas eu quero te dizer, não existem semanas santas e nem dias santos, todos os dias são santos ao Senhor. Amém? Para aquele que nasceu de novo, todos os dias são santos ao Senhor. Mas as pessoas, elas acham que está tudo bem. Porque agora eu vou vir, vou ficar aqui apenas 3 dias e trazer à minha memória todas as dores que Cristo passou, ver o seu sofrimento, ver os filmes e a dor, e aquilo impacta, irmão, por mais que você tenha visto mais de 1000 vezes. A cena é muito forte. E apesar de ser forte, eu quero que você entenda, não é 1/3 do que realmente foi. O homem não consegue mostrar realmente o que o Cristo de Deus passou